A principal dúvida dos trabalhadores no ato da rescisão contratual está no aviso prévio. Quando o aviso prévio é indenizado, quando esse aviso prévio será trabalhado, como vai ser o pagamento dessas verbas rescisórias, qual o prazo para pagamento do aviso prévio, como calcular esse aviso prévio proporcionalmente, enfim, são diversas dúvidas com relação a este assunto e neste vídeo eu vou te explicar absolutamente tudo que você precisa saber, as principais dúvidas, os principais questionamentos dos trabalhadores e como funciona o aviso prévio. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te explicar isso tudo, mas antes de iniciar o vídeo, já me faz um favor e se inscreva neste canal. Curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas e já ativa o sininho para que nos próximos vídeos você possa ser notificado e me segue no Instagram para você ficar sabendo de mais conteúdos e me acompanhar no dia a dia. Então vamos pro vídeo. De forma bem sucinta, eu primeiro preciso te explicar qual a diferença entre um aviso prévio trabalhado e indenizado, mas você também precisa saber que não é apenas o empregador que tem essa obrigação de conceder o aviso prévio, tá? O empregado ele também tem essa obrigação de conceder o aviso prévio, até porque se está rescindindo o contrato de trabalho, a outra parte ela tem que ter a boa-fé de ter um tempo para procurar outra pessoa para substituir a outra parte. Então, se o empregado pede demissão, ele tem que cumprir o aviso prévio. Se o empregador concede uma demissão, se ele concede uma dispensa sem justa causa, ele tem a obrigação de conceder um prazo para o empregado procurar outro emprego. Tá? Feito esse esclarecimento que as duas partes têm a obrigação de conceder um aviso prévio quando decidem por fim ao contrato. Agora eu vou te explicar a diferença entre aviso prévio indenizado e aviso prévio trabalhado. Primeiro de tudo que eu falar aqui com relação ao aviso prévio concedido pelo empregador está dentro do âmbito de uma dispensa sem justa causa, porque existem outros tipos de rescisão contratual que o trabalhador tem direito ao aviso prévio, mas com algumas exceções, com algumas observações, e eu não vou me adentrar nisso, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas com relação à dispensa sem justa causa, vamos lá. O aviso prévio, quando ele for trabalhado, o trabalhador tem que cumprir o prazo do aviso prévio, mas o empregador, ele deve reduzir a jornada de trabalho. Então, se você está cumprindo o aviso prévio trabalhado, o seu empregador tem que lhe conceder uma redução de jornada de 2 horas diárias ou de 7 dias consecutivos. Ok? Com relação ao pagamento das verbas rescisórias quando o aviso prévio é trabalhado, é o mesmo prazo, 10 dias a partir da concessão, a partir da comunicação, na verdade. Se o empregador te informar hoje que você será dispensado sem justa causa e que você deve cumprir o aviso prévio, esse empregador ele tem o prazo, a partir de hoje, de 10 dias para fazer o pagamento das suas verbas rescisórias. Ok? Agora vamos para o aviso prévio indenizado. A diferença é que o empregado ele não vai cumprir, ele não vai mais prestar nenhum serviço para o empregador. O empregador dispensa os dias e ele indeniza esse empregado com o salário respectivo ao prazo, proporcionalmente. Esclarecidas essas dúvidas, eu preciso te informar agora com relação ao aviso prévio proporcional, que é a principal dúvida das pessoas com relação a esse assunto de aviso prévio. Por quê? Um trabalhador que tem 1 ano de contrato, ele não terá o mesmo prazo de aviso prévio de um trabalhador que tem 5 anos de contrato, porque a CLT estipula dessa forma. Então, qual é a regra? Se o contrato tiver até 1 ano, o prazo do aviso prévio será de 30 dias. Se o contrato tiver acima de 1 ano, para cada ano vai ter um acréscimo de 3 dias. Aí existem algumas divergências, alguns questionamentos, na verdade, com relação a como funciona essa contagem após 1 ano, e o TST já entendeu que se tiver 1 ano e 1 dia, o empregador já tem o direito a um aviso prévio de 33 dias. A partir do primeiro dia
do segundo ano, o trabalhador já começa a contar os 3 dias de acréscimo, tá? Eu vou colocar uma tabela aqui para facilitar. Agora, como você faz para calcular este aviso prévio proporcional? O cálculo você vai fazer da seguinte forma: você vai pegar o seu salário do último mês antes de ser concedido aviso prévio, você vai dividir pela quantidade de dias do mês, divida por 30, e o resultado você vai multiplicar pela quantidade de dias que deu o seu prazo de aviso prévio. Bagunçou um pouco, vou facilitar, vamos colocar em exemplos. Um trabalhador que trabalhou durante 1 ano e 1 mês e teve a sua rescisão contratual. Esse trabalhador recebia um salário mínimo, o que está vigente hoje no país, tá? Então, nós vamos pegar o valor do salário mínimo, dividir ele por 30 e o resultado nós vamos multiplicar por 33 dias. Lembra que eu falei que é 30 dias mais 3 dias referente ao segundo ano do contrato? Pronto. O resultado vai ser esse aqui, ok? Esse trabalhador irá receber isso aqui de aviso prévio indenizado. Agora, se esse trabalhador tiver que cumprir o aviso prévio trabalhado, ele vai trabalhar essa quantidade de dias aqui de 33 dias, ok? Outro questionamento que muitas pessoas me fazem é com relação à projeção desse aviso prévio. O aviso prévio ele pode ser de 30 a 90 dias. Aí vamos colocar em uma situação que o trabalhador teve que cumprir um aviso prévio de 90 dias. Como fica as verbas rescisórias dele? Elas serão projetadas acrescentando esses 90 dias ou até o início do aviso prévio? Todas as verbas elas são projetadas em cima do aviso prévio. Para não dizer todas, a única que não se projeta é a multa de 40% do FGTS. É a única. Mas o restante, férias, 13º salário, os 8% do FGTS e inclusive o INSS, eles se projetam para esse prazo do aviso prévio, mesmo ele sendo indenizado ou ele sendo trabalhado. Considera-se como um marco final do aviso da relação contratual a data limite do aviso prévio, tá? Então isso aí é algo que vocês precisam ter em mente, que o término do seu contrato de trabalho não é o dia que você recebeu a comunicação do aviso, mas sim o último dia de aviso, seja ele indenizado ou trabalhado. E por fim, eu queria falar um pouco mais com relação ao aviso prévio no ato de pedido de demissão. Muitas pessoas têm meio que um mito de que, porque eu apresentei uma carta informando para a empresa que eu vou trabalhar em outro lugar, ela tem obrigatoriamente que me dispensar do aviso prévio, do cumprimento de aviso prévio. Não é assim. A CLT não obriga isso. O empregador, a empresa no caso, ela tem a opção de te dispensar ou não, se você apresenta uma carta informando que está indo trabalhar em outro lugar, mas ela não é obrigada, ela te dispensa se quiser. A CLT e nenhuma jurisprudência obriga o empregador de te dispensar neste caso, tá bom? Agora, o que o empregador ele tem que obedecer é o prazo de 30 dias. Lembram daquela proporcionalidade de prazo de aviso prévio que pode ser mais de 30 dias, dependendo do tempo de contrato? Isso não se aplica na questão do pedido de demissão. Então, quando o empregado ele pede demissão, o limite é 30 dias, não pode passar disso. Então é isso. Creio que as principais informações que você deveria saber com relação a este assunto foram ditas aqui neste vídeo, mas se você tiver alguma outra pergunta, algum outro questionamento, comenta aqui embaixo que eu vou te responder nos comentários e até a próxima segunda-feira.